Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E no quadro Fique por Dentro de hoje, iremos falar sobre como uma entidade civil organizada pode propor leis. Olá, estamos aqui para explicar como as entidades civis organizadas, ou seja, ONGs, sindicatos e entidades de classe, podem participar do legislativo propondo leis. Você sabia que essas entidades podem propor leis em benefício da sociedade de todo o país? Primeiramente, precisamos compreender um pouco como se dá o processo de elaboração de leis para depois compreender a participação de ONGs, sindicatos e entidades de classe nessa elaboração aqui na Câmara dos Deputados. Para compreendermos como as leis são produzidas, precisamos antes considerar que no Brasil o sistema de governo é representativo, ou seja, a população elege cidadãos para representá-la no governo, tanto no executivo quanto no legislativo. O poder legislativo em todas as esferas, municipal, distrital, estadual e federal, exerce, entre outras, a função de elaborar leis que regulam o Estado, a conduta dos cidadãos e das organizações. Na esfera municipal, temos as câmaras municipais ou Câmara de Vereadores, e na estadual temos as assembleias legislativas. Já o Poder Legislativo Federal é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto pelo Senado Federal, com representantes das unidades da Federação, e pela Câmara dos Deputados, composta pelos representantes do povo. Em várias situações, a Câmara dos Deputados exerce suas atividades com todo o grupo, no plenário da instituição, debatendo, fiscalizando e votando. Mas também existem comissões temáticas permanentes, que trabalham com grupos menores de parlamentares, como, por exemplo, Comissão de Educação, de Constituição e Justiça, de Cultura, entre outras. Temos ainda a Comissão de Legislação Participativa, também conhecida como CLP. Vamos conhecê-la? A Constituição de 1988 assegurou aos eleitores o direito de apresentar projetos de lei de iniciativa popular, e em 4 ocasiões o Congresso converteu em norma uma proposta elaborada pela sociedade. O projeto Ficha Limpa é um dos mais conhecidos. Mas nesses casos de iniciativa popular, as matérias precisam ser adotadas por parlamentares ou mesmo pelo Presidente da República, para tramitarem, tendo em vista a dificuldade em se conferir mais de 1 milhão de assinaturas e de títulos de eleitores, como a lei prevê para um projeto desse gênero. Existem outras formas de a sociedade participar diretamente da elaboração de leis desde 2001, quando foi criada na Câmara dos Deputados a Comissão de Legislação Participativa, a CLP. Por intermédio dela, entidades organizadas podem levar diretamente ao Parlamento suas percepções sobre os problemas, demandas e necessidades da vida real e cotidiana brasileira. A criação da CLP representa uma inovação e permite a aproximação da população com seus representantes por meio de instituições organizadas. Mas que organizações são essas? Para se criar ou modificar uma lei federal, é preciso um projeto, que pode ser proposto pela iniciativa popular, pelo Procurador-Geral da República, pelo Poder Judiciário, pelo Presidente da República, por deputados e senadores e pelas comissões da Câmara e do Senado. Sendo a CLP uma comissão permanente da Câmara dos Deputados, ela pode propor projetos de criação ou de modificação de leis. Mas quem pode apresentar sugestões legislativas na CLP? Organizações não governamentais, associações e órgãos de classe, sindicatos, entidades da sociedade civil, exceto partidos políticos, e órgãos e entidades da administração direta e indireta, desde que tenham participação paritária na sociedade civil. E que documentos as entidades precisam entregar junto com a proposta do projeto? Estatuto da entidade ou registro em órgão do Ministério do Trabalho, documento legal que comprove a composição da diretoria da entidade à época do envio e ata da reunião em que a entidade decidiu enviar a sugestão. Agora que já sabemos que entidades podem apresentar sugestões legislativas e quais os documentos necessários,
Vamos ver que tipos de sugestões legislativas podem ser apresentadas? Projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução da Câmara dos Deputados, projeto de consolidação, requerimento, indicação, emenda, proposta de emenda à Constituição, requerimento de convocação e requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Para saber do que trata cada uma dessas possibilidades de sugestões, ver modelos de propostas, conhecer a tramitação dos projetos e conhecer os elementos básicos necessários para o recebimento da proposta pela CLP, acesse www.câmara.leg.br/EVC e conheça a cartilha Como uma entidade civil organizada propõe leis. Debatido o assunto, elaborada a proposta e anexados os documentos necessários, basta enviar pelo correio, por e-mail ou fax. A criação da Comissão de Legislação Participativa foi uma grande conquista da sociedade. Mas para que essa iniciativa seja bem-sucedida, é fundamental que esse espaço seja utilizado. Faça a sua parte, organize-se, participe. No quadro Vereadores em Ação, a nossa equipe conversou com alguns parlamentares sobre os principais temas debatidos na 12ª e 13ª sessão legislativa. A primeira a se pronunciar foi a vereadora Priscila Pita, que falou sobre as mais de 14 mil multas de trânsito que foram aplicadas em 2 meses. Eu, desde o começo, desde em janeiro, que eu estou tendo reclamações e denúncias de usuários, né, de Friburgo, contribuintes reclamando, vindo no meu gabinete reclamando, passando mensagem. Ô, vereador, estou com 7 multas, estou com 5 multas e isso já vem. Eu tenho, desde lá de trás, eu tenho conversado com o prefeito e pedindo a ele para que tomasse providência, para que ele fiscalizasse, desse uma olhada, ver o que está acontecendo. Tive com o secretário da SMOM, o Fabrício, conversando com o Fabrício, falando com ele, pedindo para ele rever isso, explicando a ele que a nossa cidade não tem uma infraestrutura de sinalização adequada, que nossa cidade precisa se reeducar, que se ele quisesse fazer isso, mas para ele fazer um trabalho de conscientização primeiro, né, todo um processo, para depois ele começar a fazer isso. Mas ele se acha o dono da verdade, que ele veio de uma cidade que é Santa Catarina, a realidade de Santa Catarina é uma, de Friburgo é outra, né? Aqui ninguém está querendo dizer que, igual que ele já falou, que eu estou querendo ser... Ele usou um termo lá, que eu estou compactuando com ilegalidade. Nada disso, não estou compactuando com ilegalidade. Eu estou aqui para defender a população de Friburgo, o povo de Friburgo tanto precisa. A gente está passando por uma pandemia, por uma situação complicada, falta de emprego, comércio fechando, né? As lojas fechando. Aí vem um superintendente sem o mínimo de sensibilidade, para mim não tem sensibilidade nenhuma com a população de Friburgo, mandar fazer essas multas do jeito que estão. Aí o prefeito pediu para fazer uma averiguação das multas. Aí fez a averiguação das multas. Nesse final de semana, muito me surpreendeu com o vídeo do prefeito que veio para mim, dizendo que ele estava perplexo com o número de multas que foi dado, que ano passado um agente deu 200 multas, de outubro até dezembro, e nesse ano de 2021, de janeiro a fevereiro, esse mesmo agente deu 2.000 multas. Mas vamos lá, deu 2.000 multas a mando de quem? Quem mandou? Por quê? Porque ele também não ia tomar uma atitude dessa. Porque diz o secretário da Altran, isso fala no jornal, autuamos pouco ainda. Diz secretário da SMOM, sobre multas no trânsito. Friburgo é um berço de infratores. Então, quem está errado? É o guarda que está na rua multando, ou o secretário que mandou ainda deu pronunciamento a respeito disso, falando que deu 14.000 multas, que era pouco, tinha que ter dado 22. Então, fica um ponto de interrogação. É isso que a gente quer saber do que está acontecendo, porque eu acho uma covardia fazer isso com a população. Eu estou aqui para defender a população, as pessoas que mais precisam, a gente que anda na rua dia a dia, aí, que mora em comunidade. A gente sabe a dificuldade que as pessoas estão passando. E agora, com o risco de perder as suas carteiras, o pessoal que está trabalhando de Uber está sendo muito prejudicado em relação a que estão multando o pessoal. Tem gente com 4, 5 multas num dia só, entendeu? Então, é uma covardia com a população.
porque a pessoa precisa trabalhar, tem que levar dignidade, almoço e comida para dentro de casa. A gente vê televisão aí direto, as pessoas passando fome. E Friburgo estão passando fome, sim. Às vezes meu celular, pessoal pedindo cesta básica, o básico para sobreviver, para comer, não tem, gente. Isso aí várias pessoas devem estar presenciando a mesma situação que eu estou presenciando. Então, eu vou continuar defendendo o povo. Não concordo com esse tipo de situação que foi botada em Friburgo. Eu e o vereador Isaac Demani, hoje, encaminhamos um documento para o prefeito, pedindo ele para anistia das multas aplicadas pelos agentes de trânsito nos primeiros 75 dias do governo dele. Conforme bem verificou através do relatório solicitado da SMOMO, houve um espantoso número de multas aplicadas neste início de sua gestão. O fato é algo espantoso, verificando que, por exemplo, um agente que em novembro do ano passado, ele aplicou 3 multas no mês. E no mesmo mês de janeiro, ele tem aplicado 1.143, um número fora do normal, pelo amor de Deus, né? Então, sendo assim, que estes primeiros dias de atuação ferrenha dos agentes de trânsito e guardas municipais que estão aplicando multas no município sirvam de caráter pedagógico, a fim de alertar os motoristas para que adequem o seu comportamento no trânsito aos moldes determinados pela CTB. Então, isso foi mandado para o prefeito hoje, para ele analisar isso lá e fazer uma anistia em relação a isso. A gente vai fazer um requerimento de indicação legislativa também para mandar para ele, mas isso aqui foi de imediato, para ele poder estar revendo isso lá o mais rápido possível, para não criar tanto impacto para a população do jeito que vai criar, porque a gente já está pagando tanto imposto, como eu falo, a gente paga IPTU, paga taxa de lixo cara, iluminação pública, não temos, IPTU você paga, mas sua rua não está capinada, é buraco puro. Então, tipo assim, os serviços básicos da prefeitura a gente não tem, a gente só tem direito de pagar. E aqui a gente não está falando nada demais, a gente está falando assim, a gente vai pagar, ninguém está se negando a pagar nada, mas que os serviços sejam prestados adequadamente. E é isso que a gente não tem visto no governo, os serviços sendo prestados, entendeu? A população não se nega a nada, mas todo mundo quer ver para onde o dinheiro está sendo aplicado. A gente quer sair de casa, nossa rua está limpa, capinada. A gente quer sair de noite, ter luz no poste, que a gente hoje paga uma taxa absurda, e a gente não tem luz no poste. A população não está cobrando nada demais, está cobrando o necessário, que é obrigação do executivo estar fazendo e trazendo para a população, para dar dignidade e melhor condição de vida que é o que a gente merece. Porque a gente já está passando situações, como eu já falei, muito difíceis nessa cidade, para agora ficarem multando desenfreadamente, e está claramente aqui, pelos números, que os números não mentem, que tem algo de errado acontecendo. Então, a gente quer saber o que está acontecendo. Ainda segundo a vereadora, os agentes de trânsito serão convocados a comparecerem na Câmara Municipal para darem explicações. E vamos, o presidente falou, chamar os agentes aqui para a gente conversar com eles, para saber deles quem mandou, como é que foi, para a gente ter um melhor esclarecimento, porque é muito fácil você ficar jogando a culpa para cima do pequeno, mas se ele tomou essa atitude, porque alguém de cima mandou. E as palavras do secretário da SMOMO não mente. Entendeu? Então, é isso que eu fico meio em dúvida. Infelizmente, a gente que fala a verdade, às vezes tem secretários que não estão gostando muito da minha fala, mas eu não vim aqui para agradar a secretária, eu vim aqui para agradar a população, para trabalhar e fiscalizar a população. É isso que eu vou fazer, meu papel de vereadora, de fiscalizar. Quem me conhece sabe muito bem como é que eu sou, não fico omissa das coisas, eu não consigo ver injustiça e me calar. Todas as vezes que houver injustiça nessa cidade, eu vou sim, vou falar e vou denunciar, porque eu acho a covardia, ainda mais com a gente, trabalhador, que tanto precisa e tem passado por necessidade difícil nessa cidade, com essa questão de pandemia. Questão do hospital também, que está aquela situação que a gente sabe, precária. Essa questão de bandeiramento, eu fui a primeira, na época, e no prefeito, junto com os donos de bares, para reivindicar, levar um documento para ele, para poder melhorar o horário. Ele fez isso que foi solicitado. E muito me surpreende, na sexta-feira também, nós tivemos uma reunião aqui, não sei se vocês estavam presentes, na Câmara, com os empresários, as pessoas falam sobre a economia, que a economia da cidade não pode parar, porque tem muita loja fechando, muita gente desempregada, questão de fome, de pessoas te pedindo uma quentinha, gente. Chegava, você pode mandar uma quentinha para mim, foi que eu estou passando fome? Aí você dá aquela quentinha aquela hora, mas e o outro dia? Porque a fome, ela te dá ali, mas te dá depois também, entendeu? Então, a gente falando sobre isso, aí na parte da tarde o prefeito vai me dar aquela bandeira vermelha. Eu liguei para ele na mesma hora, falei, prefeito, não acredito que o senhor fez isso. Por quê? Porque as pessoas já estão passando dificuldade, tendo que pagar seu aluguel, tendo que levar comida para dentro de casa, e mais uma semana de vários comércios fechados. Isso é uma injustiça. É uma injustiça, sabe por causa de quê? Porque algumas repartições podem ficar abertas.
Então, outros não precisam levar alimento para os seus filhos, para a sua família. Só uma parte da sociedade que precisa levar comida para a sua família, e o pessoal de bar, de loja de conveniência, eles não precisam pagar aluguel, eles não precisam pagar os impostos, a família deles não precisa comer, os pais de família não precisam. Então, isso é uma injustiça também que eu estou brigando, desde lá de trás também, quando começou o bandeiramento em relação a eles, discutindo, pedindo para que seja revista essa situação. Falei com ele que eu achei desnecessário dar bandeiramento vermelho essa semana, por conta, só tinha 50% dos leitos ocupados em Friburgo. E muitos de leitos ocupados em Friburgo não são pessoas daqui, são de fora. Então, vamos olhar com mais carinho para a população de Friburgo. A economia não pode parar, tem muito comércio fechando. A gente, como eu já falei, a gente está passando necessidade, e não é só isso não, a gente está ficando, não perto da minha casa, pessoas com problema de depressão, entendeu? Porque não vê expectativa de melhora, e as pessoas estão se matando, estão se mutilando. Entendeu? Então tem a doença mental também que a gente está tendo em Friburgo, que já tínhamos, né, antes, mas que a situação está se agravando cada vez mais. Nossas crianças, entendeu? Então a gente tem que olhar um todo com sensibilidade. Quando for tomar alguma atitude, pensar muito na população, mas não pensar num bloco da população, pensar na população em geral, em todos. É isso que eu estou brigando, que pense em todo mundo por igual, que todos nós somos iguais perante a Deus e perante a tudo. Nós somos de carne e osso, todos nós precisamos se alimentar, todos nós precisamos levar comida para dentro de casa. Então, quando tomar certas atitudes, tem que pensar em todo mundo, em Friburgo inteiro, para que um fique privilegiado e o outro não. Obrigada aí pelo carinho. Quem também falou sobre o assunto foi o vereador Isaac Demani, que juntamente com a vereadora Priscila Pita apresentaram uma indicação executiva para que esse assunto fosse esclarecido. A gente está vivendo um momento assim, de espanto com relação às aplicações das multas em Nova Friburgo. Nós sabemos que existem as irregularidades, elas têm que ser combatidas, e nesse primeiro momento eu achava então, já que se identificou tanto atos infracionais, né, tantos infratores em Nova Friburgo, como foi dito pelo secretário, que se fizesse um programa aí de educação, utilizasse a questão pedagógica primeiro para poder chamar a atenção dos nossos motoristas, não, mas optou-se em determinar a aplicação de multas de uma maneira assim, exacerbada. Foram mais de 14 mil multas aplicadas nos primeiros 2 meses aqui em Nova Friburgo. Aí o próprio prefeito, Johnny Mack, pediu um relatório às MOMO, para fazer um comparativo. E foi detectado, eu vou dar só um exemplo, um agente de trânsito que em novembro aplicou 3 multas só, 3 penalidades. Em janeiro ele aplicou 1.143 multas. É uma coisa assim que salta os olhos e não é uma coisa natural. Então isso tem que ser apurado, investigado, e eu aconselho aos motoristas que do Nova Friburgo, que passaram por Nova Friburgo, que façam os recursos dessas multas, porque sim, há de se apurar que parece estar havendo aí alguma coisa errada. Algo de errado há. Não é possível que em novembro um agente aplicou 3 multas e de repente em janeiro todos os motoristas de Friburgo passaram a ser os piores motoristas do Brasil e só eles, um agente, aplicar 1.143 multas. Mais de 14 mil multas em 2 meses. E o secretário falar que deveria ter sido muito mais. Há algo de errado nisso, tem que ser apurado. Nós estamos atentos como Câmara, como fiscalizadores, porque tem que se verificar o que está acontecendo. Eu e a vereadora Priscila Pita fizemos uma indicação executiva pedindo ao prefeito que tome medidas, inclusive, se possível, a anistia dessas multas nos primeiros 75 dias de governo dele, para que nós possamos aí equilibrar essa situação, porque no momento de recessão que nós estamos vivendo, a população com perda de receita, desempregada, e se criando aí uma indústria da multa, multando indiscriminadamente os nossos motoristas. Não sei se estão certo ou errado, porque pode tanto haver, as multas podem ter sido aplicadas de forma correta, como não podem ter sido. Podem ter sido aplicadas de forma incorreta, então nós temos que apurar isso, porque são muitas. Salta os olhos o exagero que se aplicaram as multas nesses 2 primeiros meses. E segundo o líder de governo, o vereador Marcinho Alves, ele teve uma reunião com o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, Fabrício Medeiros, para entender toda a situação referente às multas. Então, eu tive uma conversa com o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana justamente para conversar sobre esse número de multas, né? Eu não tinha o número exato. Hoje a gente tem aí, a rede social está mostrando que a gente tem um número muito alto, né, de multas aplicadas na nossa cidade. Eu questionei o secretário, né, uma maneira de você educar, né, as pessoas precisam passar por uma educação, ter toda uma atenção do governo municipal em educar, não penalizar. Nós sabemos que também se você não penaliza, você também está deixando de cumprir
né, com a sua obrigação. Mas devido a um número muito grande de multas, né, que foram aplicadas nesses últimos 2 meses, já foi feito até requerimento de informação aqui pela Casa, pelo vereador Max, e a gente votamos favoráveis, a gente quer ter o conhecimento dessa quantidade, qual o agente que aplicou a maior quantidade de multas, se realmente essas multas que foram aplicadas, se elas são multas em base legais para estar aplicando. Se isso não acontecer, o município tem que tomar as medidas, tem que haver as penalidades. Então a gente quer nesse momento o quê? Que o prefeito possa, através do município, trazer uma política de educar a população, né, para poder a população não ser penalizada, dirigir com aparelho, ligando o celular, falta de cinto de segurança, mas também o governo tem que também educar, né? A gente não pode simplesmente falar que Friburgo é um berço de multa, que Friburgo as pessoas não têm consciência do que, né, está dirigindo, mas a gente, como líder de governo na Câmara, a gente sempre diz e fala, né, a gente tem que educar essa população. Eu também já fui multado estacionando no local que não era um local apropriado, mas também faltou placas de sinalização. Então o município também tem que fazer sua parte, tem que colocar as placas de sinalização, tem que arrumar os caminhos na Alberto Brown, por exemplo. Os Uber reclamam muito que não podem parar. Eu já conversei com o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana para que possa buscar caminhos ali, pontos, para que eles possam parar, uma parada rápida para poder pegar os passageiros e sair. Isso tudo está sendo discutido, né? O secretário ele se colocou, né, à disposição para a gente futuramente criar um plano de mobilidade urbana na nossa cidade, para justamente a gente discutir o trânsito. E pelo que eu vi, essa grande parte dessas multas elas são aplicadas aqui no centro da cidade. Então é muito importante a gente frisar que, através de um plano de mobilidade urbana, a gente criando um estacionamento rotativo, criando os locais para poder o pessoal do aplicativo parar, a gente também vai evitar uma quantidade dessas multas. O parlamentar Maicon Queiroz, do PSC, também se pronunciou sobre as multas. Olha, essa questão das multas, eu acredito que é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo. Nós temos que realmente ouvir o secretário de Mobilidade Urbana, Fabrício, sobre essa situação. Inclusive, eu fiz um convite para ele estar na Câmara aqui essa semana, né? Tivemos que prorrogar por questão da bandeira vermelha. E também esse absurdo que o prefeito gravou em vídeo, falando de um agente que de um ano para outro ele está dando aí milhares aí de multas, né? Na casa de mais de 1.000 multas e 800 e poucas multas, enquanto ele quase não multava, né? Então, esse agente tem que ser ouvido também, tem que se ver, tem que se apurar com rigor, porque a população de Nova Friburgo já está sofrendo com a pandemia, já está sofrendo com uma série de situações. Nós não temos um estacionamento rotativo na cidade, é difícil de vaga para estacionar. Eu acredito que falta bom senso e falta um trabalho de educação em primeiro lugar para com os cidadãos, para aí sim ver a questão de punir, né? A cidade ela tem que se adequar, tem que ter aí vaga, tem que ter uma fiscalização, mas com educação. Agora, punir a população dessa forma covarde, né? Muitos estão com medo até de perder sua carteira de motorista e precisam dela para trabalhar. Não dá para ficar desse jeito. Outro tema abordado pelo vereador Maicon Queiroz foi referente à bandeira vermelha, decretada pelo Poder Executivo na semana passada, que vem prejudicando aos donos de bares e restaurantes da cidade, segundo ele. Faz parte do COI, que é o comitê que decide essas questões de bandeiras do município. Sendo que a última vez que teve reunião do COI foi há cerca de 2 semanas atrás, quando tivemos a bandeira vermelha logo após o Carnaval, e foi se acertado que nas bandeiras laranjas e amarela o bar poderia funcionar até às 22 horas. Só que, estranhamente, nas próximas 2 semanas, nós tivemos uma bandeira laranja e agora uma bandeira vermelha, não se teve uma convocação da reunião do COI para a gente ver essa questão de bandeira. E a gente observa e percebe que a ocupação do hospital está baixa nessa última semana que foi divulgado. Então a gente quer entender o porquê do prefeito ter se colocado bandeira vermelha uma semana em que todos esperavam que seria uma laranja ou uma amarela. Isso está prejudicando o pessoal do bar, né? Por quê? O que está acontecendo? O pessoal não pode trabalhar, não pode atender o seu cliente. Isso é um verdadeiro absurdo. Muitos estão falindo. Muitas pessoas dos bares, não só dos bares, como outros setores, como eventos, festas e tantos outros, estão passando por dificuldades extremas por conta dessa situação. São boletos para pagar. Muitos estão abrindo falência e estão desesperados. Então, ontem eles foram para a porta da prefeitura para tentar falar com o prefeito, chamar a atenção, me convidaram para estar ali presente.
Ali eu fiz um vídeo com eles e tentamos ali até chamar a atenção desse elitíssimo seu prefeito Johnny Michael. Mas, infelizmente, ele escutou o que aconteceu, né? Inclusive comentou com gente que estava ali dentro da prefeitura, que estava escutando o que estava acontecendo, mas não teve a coragem de descer e atender o pessoal do bar. Porque o pessoal do bar está tão cansado que não quis nem subir para falar com ele. Eu falei, vamos subir comigo, gente, vamos tentar falar com ele. Eles não quiseram nem subir. Eles esperavam que, no mínimo, o prefeito botasse a cara na janela e falasse com eles. Coisa que o prefeito Johnny Michael, quando era vereador, participou de movimento de protesto de educação, tantos outros, e chamava o prefeito Renato Bravo para estar falando, e ele não aparecia. E ontem, lamentavelmente, ele não falou com o pessoal do bar. Teve uma outra equipe de reportagem que fez uma entrevista com o pessoal do bar. Ele teve a coragem de falar com a equipe de reportagem, mas não descia para falar com o pessoal do bar. É lamentável o que está acontecendo, a gente vai continuar fiscalizando, vai continuar cobrando esses questionamentos, não só o pessoal do bar, mas outros setores da economia, porque a gente está perto de uma falência da nossa economia. Ou a pessoa vai morrer de Covid, ou vai morrer do coração, ou de outro motivo, porque não aguenta mais essa situação, está complicado demais. O parlamentar ainda falou sobre uma reunião que teve com o prefeito Johnny Michael. Tive uma reunião com o prefeito Johnny Michael, fui muito bem atendido, sexta-feira. Levei vários problemas lá da nossa situação e também aqui da cidade, com umas estradas aqui, muitos paralelos soltos aqui no Pericê, Catacione, Jardim Califórnia, Amparo, Conselheiro. Ele nos atendeu também a uma reivindicação lá de muito tempo, é a capela lá, que a gente está aguardando aí por muitos e muitos anos. Falei com ele também que a gente vai buscar o governo estadual também um posto avançado do Corpo de Bombeiro, que é uma necessidade, a gente está vendo um lugar essencial lá que atenda bastante nossa comunidade lá, até porque com a Serra Mar aí, o crescimento de acidentes são enormes na nossa região. Outra coisa também que me deixou muito preocupado e que eu tive várias reclamações é a respeito dos exames de imagem do nosso município. O contrato venceu em janeiro e até hoje não está sendo prestado. Recebi de um servidor municipal, coitado, que ganha um salário mínimo, pouco mais de um salário mínimo, e tem uma filha de 7 anos, e essa filha está pedindo uma festinha de aniversário há quase um ano. E ele, como pai, falou assim, não custa fazer um bolinho, fazer uma festinha mínima que seja para tirar umas fotos e guardar essa data aí tão presente no aniversário da menina. Ele teve, coitado, sempre que o pedido da menina era feito, ele falou, o papai não tem dinheiro, mas vou fazer o mínimo. E ele foi acometido, ele procurou um médico que está com um problema de saúde muito grave e procurou fazer um exame. E esse exame, infelizmente, de imagem, que é um ultrassom, não pode ser feito aqui. Ou seja, ultrassom não, ressonância magnética. E esse exame custa R$ 1.045. Ou seja, ele teve que falar para essa criança de 7 anos que aguarda há um ano pelo aniversário, que aniversário de criança não é igual adulto, que não sabe esperar. Ele fala, filha, eu te prometi, é com lágrimas que digo que eu não posso fazer, porque o papai vai ter que tirar R$ 1.045 do seu bolso para pagar um exame de imagem que, infelizmente, a Constituição brasileira, em seu artigo 196 de lá, é dever do Estado, da União e do município zelar pela saúde dos nossos munícipes, e infelizmente não está acontecendo. É triste você ouvir falar isso. E infelizmente a gente só vê que está, a gente está vendo, e cada dia passa mais, e a população, a gente sabe que a estrada a gente espera, a iluminação pública, infelizmente, a gente está pagando, mas a gente tem como esperar. Agora a saúde não tem como esperar, porque às vezes um exame de imagem pode até, se você demorar a fazer, ainda comprometer mais a saúde da pessoa. O vereador Cascão do Povo falou sobre a reunião que teve na Secretaria de Saúde com Nicole Ribeiro, secretária da pasta. Nós abordamos vários assuntos, principalmente em relação aos atendentes de farmácia, que dia 11 agora de março, o ministro da Saúde botou eles também com prioridade para ser vacinado. Isso é de suma importância, porque os atendentes de farmácia toda hora estão em contato com a população. Toda hora pega uma receita, toda hora aperta a mão daquele cliente, então eles não estavam no cronograma para ser imune. Só que agora eles estão no cronograma e ela só está esperando ela ser comunicada, que ela vai começar a fazer um cronograma para os atendentes de farmácia. Aí falamos também em relação
a endoscopia, que não está fazendo, a colonoscopia, que não está fazendo. E ela falou que isso vai voltar a fazer lá no ambulatório do hospital e no hospital, porque a colonoscopia é uma mini cirurgia e o paciente tem que estar internado. Em relação aos exames de imagem também, que desde setembro, quero frisar bem, desde setembro não estava fazendo, ela autorizou para fazer, liberou esses exames aí que estavam no vermelho e 1.500 exames que estavam pendentes desde setembro. Então ela autorizou semana passada e agora quem tem aí esses exames aí para fazer, que estava pendente, procura os postos de saúde para ver se realmente já estão liberados. E saí de lá também muito feliz, porque a secretária mostrou que está com garra, com bastante vontade para trabalhar nessa pasta. Uma pasta que é muito difícil, é uma pasta que você enxuga gelo toda hora. E também nós estamos passando por uma pandemia, Felipe. Então ela teve muita coragem para ela pegar essa pasta, porque você já normalmente na pasta já tem várias dificuldades. Imaginamos aqui, numa pandemia. Então nós estamos torcendo que ela faça um excepcional trabalho na frente dessa pasta e que o governo mostre por que ele vai fazer a diferença no nosso município, que a população está sofrendo a cada dia. O vereador Ângelo Gaguinho, do DC, falou sobre a capela mortuária do bairro de Rio Grandina, que ela está abandonada. A capela está interditado por obra, já tem 2 semanas, mas não tem material, não tem obra, assim, você não vê movimentação na capela. E além da família perder um ente querido, ainda tem ainda essa humilhação de velar o corpo fora da capela. Se tivesse chovendo, com chuva, com sol. Então tem aqui as fotos que colocaram, entendeu? O telhado caiu do banheiro, não tem banheiro. Ontem teve um enterro, muita gente procurando usar o banheiro, não podia usar o banheiro. Então eu acho uma falta de respeito com o povo, com a família do falecido. E eu espero que o prefeito se sensibiliza e vai lá e faz logo essa obra, porque não tem como você verar um corpo no tempo. Então eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. O vereador Max Bill, que é representante do Avante na Câmara Municipal, falou sobre a representação feita pelo partido contra a Prefeitura Municipal referente ao serviço de iluminação pública. No momento de fala de líderes de governo do Partido Avante, informei que na semana passada fui procurado pelo Diretório Municipal do partido e que eles estavam planejando entrar com uma ação para suspender a contribuição de custeio de serviço de iluminação pública. Eu tenho uma posição pessoal, que acho que existem outros caminhos, mas achei legítima a atuação do partido. Foi uma atuação do diretório. A gente entende que realmente existe um problema crônico de iluminação pública em Nova Friburgo hoje, um problema recorrente e que merece uma atenção da Justiça, porque a gente tem que restabelecer esse serviço na cidade. O vereador José Carlos Schwab falou sobre o cronograma divulgado pelo Poder Executivo referente aos serviços de iluminação pública nos bairros. Esperava que o pessoal tivesse mais assim carinho com os moradores, não só no 5º e 7º distrito, porque o problema de iluminação pública está atingindo todo o município. O cronograma que eu recebi, fiquei até assustado e abismado, porque é um absurdo, a cobrança vem todos os dias, todos os meses lá, contribuição de iluminação pública, e não está sendo prestado não só há 2 meses, mas já está 1 ano e 2 meses. E quando recebia que seria prestado lá em março, no início eu fiquei meio tranquilo, mas quando comecei a ver o 5º e 7º distrito, quando jogaram para outubro, novembro e dezembro, eu falei, será que Papai Noel que vai trocar nossas lâmpadas? Recebi muitas ligações do pessoal de Lumiar, me elogiando, falou, Zé Carlos, muito bem pelo trabalho que você está fazendo, cobrando, que é o trabalho do vereador. O pessoal deu o respaldo para nos colocar aqui, a gente tem que cobrar mesmo quando o serviço não está prestado.
Dando prosseguimento à sessão com as matérias da ordem do dia, a vereadora Maiara Felício, do PT, apresentou um requerimento solicitando informações ao Executivo Municipal acerca do mapeamento de servidores públicos do município que possuem comorbidades, que precisaram e precisam ser afastados, necessitando de auxílio-doença, encaminhados para o INSS. O que a gente tem são muitas informações distorcidas, né? Então, se o INSS de Friburgo não está fazendo a perícia, os servidores precisam ir para outra cidade, como que eles vão custear esse translado? Como que é feito, né? Eles estão tendo algum tipo de assistência, quem conseguiu e quem não conseguiu o benefício, tudo que a gente precisa saber de fato. Então, ao invés da gente ficar só na ligação ou então numa conversa informal, a gente pede o requerimento para ter certeza e ter uma resposta oficial. Agora, como que essa questão chegou ao gabinete da senhora? Então, tem um mês mais ou menos que eu recebi 3 senhoras que são do apoio de algumas escolas do município. E elas estavam falando ali do medo que elas sentem de perder o emprego, porque elas precisam do trabalho mesmo recebendo um salário tão baixo. Então aquilo me sensibilizou. Na figura daquelas 3 mulheres não teve jeito, eu vi a figura da minha mãe é diarista, ela trabalha todos os dias em casas diferentes, e eu sei exatamente como é você fazer assim, não, você não vai mais trabalhar, você fica em casa. Hoje eu tenho essa possibilidade, mas tem muita gente que não tem. Então, se eu não quero para minha mãe, eu não desejo para a mãe de ninguém. Outro requerimento aprovado na Casa Legislativa foi de autoria do vereador professor André, onde ele solicitou ao Executivo Municipal informações relativas à imunização da Covid dos profissionais de atividades essenciais, mais especificamente sobre a documentação exigida aos profissionais de educação física. O que acontece? O requerimento é em defesa ao respeito pelo profissional de educação física. Quando eu falei sobre a discriminação, é porque o município tomou uma posição de exigir um documento a mais do que exigiu a outros profissionais da saúde, que é o CNES, que é um documento até difícil de conseguir, até em cima da hora, e é um documento que a gente tem que conseguir até com o próprio município. Então, nós estamos exigindo que não seja falado desse CNES só para nós, profissionais de educação física, mas é um direito para todos, então. Se for para não ter essa... Nós sermos tratados de forma iguais aos outros profissionais. Nós sabemos da importância dos médicos, dos fisioterapeutas, veterinários, nutricionistas, psicólogos, todos assim por diante. Mas nós podemos citar o município de Bom Jardim. Lá o prefeito, junto ao secretário de saúde, quero até mandar um abraço para eles, Paulo Barros, que é o prefeito, e o secretário de saúde, Wellington. Eles optaram de vacinar todos os profissionais da saúde, porque o Ministério da Saúde enviou um documento, um ofício, não uma lei, que os municípios, tanto do Estado e municipal, iriam tomar as decisões na ordem de prioridade em relação aos profissionais da saúde. Então, eles optaram que vão vacinar os médicos, os fisioterapeutas, todos aqueles que estão na linha de frente, mas aqueles também que não estão trabalhando diretamente na linha de frente, mas têm sua formação na área da saúde, com exceção aos profissionais de educação física, que seria exigido esse CNES. Então, eles mandaram esse ofício, que é uma organização vacinal, mas que também seria definido pelo próprio município. E Nova Friburgo optou de não vacinar os profissionais agora. E nós temos nossa importância, nós trabalhamos com a prevenção, nós trabalhamos com a manutenção da saúde. Os outros profissionais, eles atuam na doença, seja ela crônica ou aguda. Nós não, nós trabalhamos nessa intervenção da doença, ou seja, ajudando na prevenção mesmo, propriamente dito. Então esse requerimento é só para mostrar o nosso valor. Nós sabemos esperar, sabemos respeitar a ordem de prioridade. Só não gostaríamos de ser exigido esse documento, o CNES, só para nós. Se é para exigir, então exige para todo mundo. E também foi aprovado por unanimidade o requerimento de informação de autoria do vereador Cristiano Guenin, do MDB, onde ele solicitou informações referentes ao processo emergencial para a contratação de uma empresa para o fornecimento de alimentação no Hospital Municipal Raul Sertã. Eu recebi algumas denúncias, de que havia uma empresa funcionando no setor de alimentação do Hospital Raul Sertã, que, na verdade, parece que é a continuação de uma outra empresa. E aí a gente vai investigar essas denúncias, e tive acesso ao processo, todo o processo licitatório, e pude identificar um calhamaço de ilegalidades perpetradas aí pelo governo Johnny Michael para a contratação dessa empresa. Só para você ter ideia, essa empresa ela funcionou lá de 13 de fevereiro
até dia 9 de março sem contrato. Não tinha contrato. Por que não tinha contrato? Porque até o dia 9, a Procuradoria do Município, o Setor de Controle Interno, estava avaliando todo o processo licitatório, tentando encontrar meios de corrigir o incorrigível. E quando eu digo incorrigível, por quê? Porque uma das obrigações da empresa para participar desse certame, dessa licitação, dessa dispensa de licitação, era, além de ter o menor preço, apresentar uma outra série de questões. Dentre elas, a planilha de custos do serviço, com quanto que ela vai gastar com seus servidores, funcionários dessa empresa. A empresa tinha que fornecer as certidões, o contrato social no início. A empresa precisava fornecer atestados de capacidade técnica que ela já havia prestado o mesmo serviço em outros locais. Nada disso foi apresentado no momento que o município optou por essa empresa. Deram autorização para essa empresa entrar no Raul Sertã para iniciar a prestação de serviço sem o mínimo de contratualização, não tinha nada. Então, isso é muito suspeito, né? Às vezes, as pessoas se apegam no valor, né, de uma contratação de serviço, quando, na verdade, existem, pela Lei 8666, outra série de situações que precisam ser observadas. Então, o requerimento é nesse sentido, de apurar a contratação irregular dessa empresa, que, aos meus olhos, já está configurado, do momento que, em momento bem posterior, já está prestando serviço, a empresa vem e apresenta alguns desses documentos. Mas, digo, continua apresentando de forma, inclusive, irregular, porque apresentou atestados de que prestou alimentação para obras, prestou atestado de fornecimento de alimentação a uma concessionária e uma offshore em uma cidade da região. Então, ela não apresentou que já forneceu para o hospital. Então, por isso só, já está equivocada a contratação dessa empresa. E dentro de tudo que eu disse aqui, tem muitas ilegalidades que foram cometidas e que a gente precisa fiscalizar sim e dar ciência ao Ministério Público que tome as medidas legais cabíveis para que o erário, para que a moralidade administrativa, a transparência, né, e, sobretudo, a legalidade seja mantida e observada. Já na 13ª sessão ordinária, que aconteceu na última quinta-feira, dia 18, o vereador Max Bill falou sobre o município estar fazendo parte do consórcio para a compra de vacinas contra a Covid. Com essa ratificação hoje na casa, né, o município agora vai aderir ao consórcio. O consórcio nada mais é que uma nova pessoa jurídica, né? Você vai juntar esse conglomerado de municípios e vai formar uma nova pessoa jurídica de personalidade jurídica e autarquia. Então, essas diretrizes vão ser estabelecidas por esse consórcio. Como eu já disse anteriormente, nada impede do município também adquirir essas vacinas de maneira isolada, sozinho. Eu acho que é mais difícil você ter esse tipo de negociações com grandes laboratórios mundiais, mas também é um outro caminho. Agora é de arrecadar, né? Conseguir as receitas possíveis. Fiquei até feliz que o presidente da Câmara, o Wellington, hoje manifestou da possibilidade dessa receita que sobra na casa, que geralmente é repassada ao governo municipal, ao executivo municipal, de também estar sendo destinado para a compra de vacina. Então, agora, a gente conseguir arrecadar para fazer a compra dessa vacina. O próprio consórcio pode ser utilizado verba federal, inclusive emendas parlamentares. Então, isso também é possível. Cabe destacar que essa compra dessa vacina ou de insumos, equipamentos, ela tem que ser repassada ao SUS, né, que é responsável por essa vacinação, e o SUS vai colocar nas cidades e nos municípios. Essa compra feita através do município é subsidiária. Na verdade, isso é responsabilidade do governo federal através do Ministério da Saúde. Essa situação do consórcio é para a gente conseguir uma nova possibilidade. Então, não se tem esse tipo de estimativa ainda. Ainda sobre o consórcio para a compra das vacinas, quem se pronunciou foi o vereador Marcinho Alves. Bem, eu também quero aqui hoje parabenizar o vereador Max Bill, né, que ele se sensibilizou junto ao vereador Isaac, junto à vereadora Priscila Pita, junto ao presidente da Câmara, o vereador Wellington Moreira, também que se sensibilizou e falou que há um interesse e ele vai fazer isso, né, a economia que está sendo feita aqui na Câmara Municipal, que ele vai fazer todo um levantamento com o seu RH que possa encaminhar para o Executivo também entrar com a contrapartida para que a gente possa disponibilizar uma quantidade. Nesse primeiro momento eu não posso falar a quantidade porque nós precisamos de receita, de dinheiro para comprar. Né, dizendo que quem deveria fazer esse dever de casa é o governo federal, né, mas
tendo em vista que o governo federal tem uma demora, foi muito importante a inclusão do município nesse consórcio para que o município, junto com seus recursos, junto com a presidência da Câmara, como o vereador Wellington e os demais vereadores que foram os vereadores que fizeram a proposição, foi o executivo voltou para a Câmara e foi aprovado. E agora a gente trabalha a receita que nós temos, os valores que nós temos para poder informar para a população no tempo mais curto qual o número e a quantidade de vacinas que o município vai poder estar disponibilizando para a nossa população, que tanto anseia e precisa, porque o nosso CTI está praticamente, né, os seus leitos quase 100%, as enfermaria, então é muito doloroso a gente não conseguir arrumar um caminho. Então o município e a Câmara vai estar se juntando força para buscar esses recursos, porque a gente sabe, para a gente combater essa doença, esse vírus, é através de uma vacina, para assim a gente, né, tranquilizar a nossa população friburguense. Marcinho também falou sobre a aprovação do projeto de lei que alterou o caput do artigo 14, dando uma nova redação aos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º e extinguindo os parágrafos 8, 9 e 10 da Lei 3.400, de 9 de junho de 2004, e assim estabelecendo alíquotas de contribuição previdenciária patronal a servidores ativos, inativos e pensionistas. Na semana passada, quando eu pedi o pedido de excepcionalidade para votar a PL 18 de 2021, né, que reajusta a alíquota de 11 para 14 dos servidores do estatutário, eu pude hoje, mais uma vez, falar com os vereadores e falar com a população, não fugir das nossas responsabilidades. No ano passado a gente tínhamos colocado o contrário, né, nessa reforma da Previdência, porque os nossos servidores, muitos deles ganham menos do que o salário mínimo. E no ano passado realmente eu votei contrário. Mas diante do prazo, né, diante da nossa responsabilidade, né, que nós já temos aí um bloqueio de 10 milhões, podendo chegar a 94 milhões até o final do ano desses repasses, nós vamos inviabilizar o município. Isso aí totaliza 16% da receita do município. Então, nós não tínhamos outra saída, outra alternativa. Foi discutido junto ao governo, junto ao prefeito Johnny Mike, que defende muitos servidores. A intenção do governo é que, no ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, a gente possa estar votando aqui projeto que possa equiparar o salário desses servidores. Nós temos uma lei federal 173 que proíbe, nesse período de pandemia, que a gente possa estar encaminhando o projeto para a Câmara para poder fazer a equiparação salarial, reajuste, plano de carreira de salário. Então, nós estávamos discutindo naquele pedido de excepcionalidade, era o prazo, onde já tinha bloqueado mais de 10 milhões, podendo bloquear até o final do ano cerca de quase 100 milhões. E hoje foi aprovado por essa casa, né? Eu entendo que alguns vereadores não tinham muito conhecimento da causa, né? Queriam entender melhor, porque é muito ruim você tirar de 11 para 14, 3% dos estatutários de seletistas já estão sendo descontados, né? Como a Câmara Municipal, os comissionados, eu, vereador, já está sendo descontado esses 14%. Então, nós estamos discutindo uma adequação que vem do governo federal. Não é que nós estamos colocando a culpa, é o governo federal que criou a lei. O município, todos os municípios têm que se adequar. Se os municípios não se adequar, ele cai no calque. Ele caindo no calque, ele deixa de receber os repasses. Deixando de receber os repasses, a gente inviabiliza todo o serviço público, todo o salário dos servidores públicos. Então, a discussão agora, junto à Câmara, é para que o governo de Johnny Maico, que também com o coração sangrando, como o senhor falou, nós não tínhamos outro caminho, né? Nós buscamos medidas para poder equiparar essa perca desses estatutários, mas que a gente, nesse curto tempo agora, que vai levar 90 dias para começar a descontar, cerca de 6 meses até o final do ano, que nesse tempo aqui dentro da Câmara a gente possa discutir os projetos que possa beneficiar os servidores, junto com o sindicato, junto com os servidores, junto com a comissão de servidores aqui na Câmara, vereador Zezinho, presidente, eu faço parte, os demais membros, para que no ano que vem a gente possa não só equiparar essa perca, mas sim dar a dignidade de se pagar um piso, se pagar o justo a esses servidores da nossa cidade, da Nova Friburgo, que tanto sofre há anos. Então a intenção desse governo é valorizá-lo, mas é uma lei federal que o município tem que se adequar, senão ele cai no calque e aí a gente não pode receber esses repasses. O parlamentar Cristiano Guenin também falou sobre as mudanças das alíquotas. 30, 40 daquele que ganha até um salário mínimo, que já inclusive teve retirado do seu contra-cheque o auxílio transporte por parte do governo Johnny Maicon. E é um projeto que infelizmente tira direitos dos servidores estatutários,
sobretudo daqueles mais humildes, que dependem do pouco que ganham, e eu não poderia votar favoravelmente a um projeto desse, que no momento de pandemia, de muita dificuldade, onde o preço do gás já está beirando R$100, o arroz quase R$30, retirar ainda mais dinheiro do contra-cheque desses trabalhadores. E o governo tinha uma outra alternativa, poderia ter trazido para cá os dados de como ficaria o fundo de previdência se aplicasse a tabela progressiva. Por 3 vezes eu solicitei isso ao governo e em todas elas o governo não me respondeu. Inclusive entendo isso como uma falta muito grave por parte do governo. Então, por essa série de questões e, sobretudo, por ser um projeto que vai prejudicar os mais humildes, os servidores que mais precisam, eu tive que me posicionar contrário, porque a gente está vivendo um momento de exceção com a pandemia aí, e penalizar demais essas pessoas com a retirada desses valores. A gente, inclusive, votou o refinanciamento dessa dívida, e não existe vedação nenhuma para a aplicação dessa tabela. É importante falar isso. E nós iríamos votar conjuntamente esse parcelamento dessa dívida, como já é feito. Era simplesmente o governo trazer esses dados para cá e poder comparar. Obviamente que quando você compara e você vê qual é a situação melhor para o município, nenhum vereador se oporia ao projeto. Mas, no entanto, o governo não trouxe. Ele se furtou em trazer para cá essa tabela progressiva e esses dados, né? Que foi mais um balizador também para não votar a favor. Mas o principal argumento não tem como tirar mais nada do servidor público. E, infelizmente, a lei foi aprovada e daqui 90 dias esses servidores vão ter aí os seus contra-cheques reduzidos nessa importância. Um dos assuntos que vem sendo muito debatidos na Casa Legislativa é referente à quantidade de multas de trânsito e estão sendo aplicadas aqui na cidade nesse início de ano. Segundo a vereadora Priscila Pita, ela recebeu uma planilha com as multas detalhadas. O vereador Max Bill fez um requerimento de informação, como ele tinha feito eu não fiz, deixei chegar o dele e ontem ele me passou esse requerimento e os números são gritantes. Como o próprio prefeito também já tinha essa planilha antes da gente, né? Tem só um guarda ali, aplicou 2.000 multas em janeiro e fevereiro. Mas não só o pessoal da agente da Outran não, tá? A Guarda Municipal também está inserida nessas multas. E são, tipo assim, tem uma que de um mês aplicou 26 multas, no outro mês ela aplicou 460. Então são coisas que soltam nossos olhos. Então o vereador Isaac Demônio e o vereador Max Bill, vamos entrar com ação no Ministério Público agora, estamos indo lá protocolar isso, para que o Ministério Público investigue a fundo e vejam de onde partiu isso, foi ordem de quem. A gente quer saber em detalhes do que está acontecendo, porque são coisas que não dá para você entender. Aí você pega de ano passado para agora, foi uma coisa fora. Não, então, acredito que eles não tenham feito isso de má fé, seguiu ordem de alguém, mas aí eu pego as falas do secretário da SMOMO, que chama Friburgo de berço de infratores, que fala que deu 14.000 multas, que foi pouco, tinha que ter dado mais. Então, gente, são coisas que não dá para entender. Se fosse coisas normais, eu não estaria falando, não estaria brigando em relação a isso, mas são coisas que soltam nossos olhos, que a gente vê que existe uma coisa fora do normal. Eu já falei sobre isso para mim, eu até falo que é a máfia da multa. Tem pessoas que precisam trabalhar, pessoas que, pela quantidade de multa que tiveram, já perderam até a carteira. E, tipo assim, então a gente quer junto. Já mandamos um documento para o prefeito ontem pedindo o cancelamento dessas multas, porque ele tem a prova na mão dele que o troço foi fora do normal. Estamos entrando no Ministério Público também pedindo o cancelamento dessas multas e a investigação por parte do Judiciário para poder ver de onde partiu, o que está acontecendo, que a gente quer esclarecimento sobre esse assunto, porque está muito meio obscuro. Porque chega na hora de assumir a responsabilidade, cada um joga para um lado e ninguém assume a responsabilidade. Como eu já falei com o prefeito, se o secretário das SMOMO está lá, foi porque ele nomeou e o colocou lá. Então, alguém é responsável. Entendeu? Então, a gente quer saber quem é responsável. Se foi o secretário, se foi o prefeito, se foi os funcionários. Então, os funcionários políticos, espontânea vontade, saíram multando todo mundo. Eles que decidem o que vão fazer. Existe uma hierarquia de comando. Então, alguém de cima para baixo deu alguma ordem. E essa ordem a gente quer saber, que a gente não está conseguindo esclarecer isso. Então, por isso, essas medidas estão sendo tomadas.
Dizer também que a gente está aqui fazendo nosso papel, a gente não está perseguindo ninguém, a gente só quer esclarecimento, a gente está a favor do povo, a gente está a favor da legalidade, que o secretário também falou que eu não queria legalidade, eu quero legalidade sim, mas legalidade justa, dessa forma que eu vi, não está sendo justa, está sendo injusta a população, que tanto já está sofrendo, que tanto já está passando necessidade, como eu falei nas minhas falas na tribuna, Gurinha mesmo, eu vou ficar defendendo o povo sim, vou lutar quando eu ver injustiça, eu vou lutar sim, porque a gente não pode passar por mais essa situação. A gente está pagando muito imposto nessa cidade e pouco serviço prestado, tá? A gente está passando por situações muito complicadas. A gente estava lendo um artigo de trânsito, antes deles multar, eles têm que notificar. Em momento nenhum eles notificam ninguém, já chegam multando de qualquer maneira. Então, o que a gente quer é que, se for o caso, que eles façam reciclagem, entendeu? Que a pessoa assuma a responsabilidade do que fez. É só isso que a gente quer, mais nada. Só isso. E o cancelamento dessas multas, que, no meu ver, pela planilha que nós temos ali, foi arbitrária. Está errada. Mas vamos esperar o posicionamento do senhor prefeito, que a gente está aguardando a resposta dele, que até o momento ele não se pronunciou a mais sobre esse respeito, e esperar o judiciário também, que vai chamar esses guardas, pessoas, para poder estar prestando seus esclarecimentos, para a gente poder estar vendo, detectando de onde que partiu essa situação. Mas você vê, né, a gente está vai fazer 3 meses de governo, né? E eu fico, assim, de coração na mão, muito partido, porque a gente está vendo, a gente está passando por situações já tão complicadas, essa questão de pandemia, a gente está vendo as pessoas passando fome, vocês não têm noção, as pessoas querendo levar um mínimo para dentro de casa, que é alimentação, poder levar dignidade para suas famílias, como eu falei ali, fica sem pagar sua luz, fica sem pagar sua água, a companhia vai lá cortar na mesma hora, eles não vão ter pena, entendeu? Então é isso que eu falo, a gente tem que olhar para o ser humano com mais carinho, com mais respeito, estender a mão, tentar ajudar. Eu acho que tudo na vida, o diálogo em primeiro lugar, vamos dialogar primeiro, orientação, orientar, entendeu? Não é fazer as coisas a ferro e fogo. A ferro e fogo nunca se consegue nada, muito pelo contrário, a ferro e fogo acaba se acontecendo o que está acontecendo agora em relação a essas multas, é isso que aconteceu. Foram levar as coisas a ferro e fogo, sem uma orientação, sem critérios a usar, e levou a gente a ter que tomar medidas que, infelizmente, não era as que nós queríamos. Eu, principalmente, não era isso que eu queria. Quando a primeira conversa que eu tive com o prefeito, era para resolver de uma outra forma, mas como não teve esse diálogo, não teve essa conversa, chegamos a esse ponto de ter até que envolver o próprio Ministério Público nesse assunto para poder estar investigando melhor a situação, tá? Dizer ao povo que a gente está aqui para fiscalizar, levar melhorias para a nossa cidade que a gente precisa. Como eu já falei, a Friburgo já está há 8 anos, em vez de andar para frente, só regredindo, andando para trás. A gente não vê obras de melhorias de infraestrutura para essa cidade, que realmente faz assim, poxa vida, né? Parabéns. Espero muito, do fundo do meu coração, que o prefeito faça como ele fazia aqui na Câmara, comece a gritar, berrar e se ponha numa posição realmente de prefeito, da cadeira número 1 do governo, e ponha-se cada um no seu devido lugar para que as coisas realmente comecem a funcionar em nossa cidade. Porque a gente vai ficar esperando até quando? Não dá. Já tem 3 meses, daqui a pouco chega 6 meses, daqui a pouco 1 ano, e a gente não pode ficar esperando as coisas nessa velocidade que está acontecendo. Então, vamos aguardar, estou aguardando o prefeito, tenho conversado com ele é muito educado, nos atende com o maior carinho, mas não é só isso que a gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer ação e velocidade para isso. Porque não adianta você, vou ver depois, vou resolver depois, não. Vamos resolver agora, vamos solucionar isso agora. É isso que a gente está precisando em nossa cidade, pessoas que estejam de frente da parte, que tenham ação de querer realmente resolver os problemas da nossa cidade. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar sofrendo. E é isso que eu não quero, que a gente vai estar sempre denunciando e brigando aqui em relação a isso, tá bom, gente? Podem contar comigo, a gente está aí para estar lutando, comigo, ou com os outros vereadores também que aqui estão, a gente está aqui para defender a população, que tanto necessita, tanto precisa de nossa ajuda, e dizer também que eu estou vereadora hoje, mas moro em comunidade, e assim como vocês, sei da dificuldade que a gente tem passado, e a gente vai estar lutando para nos ajudar e nos defender. Priscila também falou sobre o decreto referente às bandeiras, que vem afetando o funcionamento de bares. Com essa questão de bandeiramento, só quem se prejudica é o pequeno. Na sexta-feira, tivemos uma reunião aqui com os empresários da cidade, falando sobre a questão da economia da cidade, por causa da questão de bandeira, ficar fechando os comércios, fechando as lojas, fechando bares, lojas de conveniência, restaurantes, essa situação toda.
O pessoal de evento já está um ano e 3 meses parado. E eles falaram com a gente que é umas 10 mil pessoas. Em Friburgo, nós temos 2.600 bares, que com essa bandeira vermelha são fechados também. Gente, aí você pega na proporção, como eu falei na tribuna, pega mais de 20 mil pessoas na cidade, sem conseguir levar o pão para dentro de casa. Eu entendo, no meu modo de ver, todo serviço que você tem que levar o pão para dentro da sua casa, para a sua família, é essencial. Não tem que ter esse critério, ficar escolhendo quem é essencial e quem não é. Todo setor de trabalho que você depende dele para levar o pão para o seu filho, para dentro da sua casa, para você ter dignidade, pagar suas contas, é essencial. Então, vou lutar contra isso, brigar contra isso também, para essa questão de bandeiramento, para poder respeitar os critérios, mas a economia da cidade não pode parar, a economia tem que continuar. Quem não precisar sair de casa, não saia, fique em casa. Mas quem precisar trabalhar, deixa as pessoas trabalhar, levar sustento para sua casa, que tanto precisa. Vamos se prevenir, botar máscara, vamos usar álcool em gel, como todo mundo já cansado de saber disso. O que eu não consigo entender é que dá essas bandeiras, mas você passa aqui, pertinho da Câmara, você vai ali na fila da Caixa Econômica, está lotado de gente. Pode ficar aberto. Banco do Brasil lotado de gente, pode ficar aberto. Você entra dentro dos ônibus, um colado no outro, pode também. E as pessoas não podem ir trabalhar, levar sustento para suas famílias? Então, eu não entendo isso. E eu acho que, para mim, no meu modo de ver, está errado. Se é para ninguém trabalhar, ninguém vai trabalhar, a cidade vai parar. E a economia onde que fica? Como é que a gente vai se sustentar nossas famílias? É que eu falei, só quem sabe é quem está vivendo. Igual as questões das escolas estão fechadas, as crianças estão ficando dentro de casa, a despesa dos pais aumentaram muito. Tem pais que não têm condições, gente, de estar suprindo essa necessidade, até porque, por questão da pandemia, tudo subiu. Gás que era R$60 já está R$95, R$100. Arroz que você comprava por R$10 hoje é 20, 30, tem arroz até de R$40. Lata de óleo que era 3, agora está 9. Feijão que era 3, agora está 9. E por aí vai afora. Como é que você vai levar sustento para sua família dessa forma? É impossível, com esse salário, que muitas das vezes é um salário baixo. Tem pessoas que pagam aluguel. Essa semana eu tive um rapaz que me procurou, ele falou assim, paguei meu aluguel, paguei minha água, paguei minha luz, e não tem dinheiro para levar alimento para dentro de casa. Então a gente se depara com isso todos os dias, essa situação. E é isso que a gente está aqui tentando conversar com o prefeito, para ele tentar rever a questão das cestas básicas, para estar ajudando essas famílias que precisam. Já foi pedido isso aqui na Câmara, estou insistindo com ele em relação a isso também, para poder dar dignidade, detectar essas famílias. Tipo assim, é muito bonito. Vamos botar bandeira vermelha, vamos botar bandeira roxa, ninguém vai trabalhar. Beleza. Mas o que de contrapartida o município, o Estado, está oferecendo para que essas pessoas realmente fiquem dentro de casa? Nada. Manda-se ficar em casa, não pode ir para a rua, você não pode trabalhar, você fica em casa. Mas se você fica em casa, você não consegue levar o pão para dentro de casa. Então, são uns discursos que é feito que eu não concordo, que eu discordo. Porque o que eu falo, a gente que vive em comunidade, a gente sabe a realidade é outra. Então, eu estou lutando, sou a favor do pessoal dos bares, sim, porque eles precisam levar o sustento para dentro da casa deles, estão passando necessidade. E como os empresários que estiveram aqui conversando comigo, tem firma, se fechar em Friburgo, gente, não abre mais. Não abre mais. E a gente já está com um desemprego enorme. O desemprego em Friburgo já é enorme, então eu não quero ficar com esse discurso que algumas pessoas ficam. Não, vão ficar em casa, eu não tenho esse discurso. Quem precisa levar o pão para dentro de casa tem que trabalhar. Todo serviço que te dê dignidade, que você precise levar o seu sustento, é serviço essencial, sim. Outra coisa, o hospital está... Os 20 leitos ocupados. Está assim. Mas 9 não são de Friburgo, são de fora. Deixar isso bem claro, porque as pessoas ficam meio apavoradas, que não passa a informação clara para as pessoas. Então, 9 não são de Friburgo, são de fora. Então, tem 9 leitos que não são de pessoas de Friburgo que não são daqui. Deixar isso claro, porque as pessoas ficam meio apavoradas, achando que Friburgo está tudo contaminado. Não é a realidade. Existem os casos, sim, mas os leitos estão 100% ocupados por conta de que você tendo leitos ocupados, você tem que atender pessoas de outro município, que é lógico, vida não espera, você tem que ter esse atendimento. Então, dizer que nossa cidade, tem os casos sim,
mas também não é dessa maneira que às vezes é passado para vocês, população, botando todo mundo desesperado e nervoso com isso. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e seu carinho. Uma ótima noite e até a próxima segunda-feira, aqui na TV Cidade, a TV Câmara Municipal de Nova Friburgo, com mais um programa inédito. Muito obrigado, até lá.